Olá a todos e a todas. Uma das grandes questões que o Papa Francisco precisou enfrentar desde o começo de seu ministério de sucessor de Pedro foi o problema dos abusos cometidos por parte de membros do clero contra menores. Abusos que começaram a eclodir, especialmente no final do pontificado do Papa João Paulo II, e que o cardeal Ratzinger quis tentar solucionar já naquele tempo. Contudo, devido à situação de saúde do Papa João Paulo II e também devido às resistências internas, o cardeal Ratzinger abandonou por um tempo a questão, mas quando tornou-se Papa, reabriu toda a problemática e levou adiante todo o processo para a solução, ou pelo menos para o início da solução dos casos de abuso que vinham sendo denunciados com muita intensidade à Santa Sé. O Papa Francisco deu continuidade a esse trabalho do Papa Bento XVI. No ano de 2019, o Papa Francisco publicou uma carta apostólica em forma de motu próprio sobre a proteção dos menores e das pessoas vulneráveis. E em 2023, ele atualizou esta carta em forma de motu próprio por uma outra carta sob o título Vós estis lux mundi, vós sois a luz do mundo, regulamentando a forma como as igrejas locais, as dioceses, deveriam acolher as denúncias e como se deveria proceder o processo de averiguação das denúncias feitas. Nós sabemos muito bem, e não é preciso a gente fazer tantos raciocínios para compreender que o abuso contra o menor é algo hediondo e deixa marcas permanentes na vida da pessoa abusada. E é algo muito triste. Sabemos que existem várias formas de abuso. Abuso psicológico, abuso moral, abuso de autoridade, abuso sexual e tantas outras formas que igualmente deixam marcas profundas para o resto da vida de uma pessoa. E qualquer um desses abusos, mas especialmente o abuso sexual, não devem ser cometidos por ninguém, especialmente por um membro do clero, cuja responsabilidade é de promover o desenvolvimento
da pessoa humana, do ser humano, e também de proteger os mais vulneráveis das violências recorrentes no mundo inteiro, da sociedade, das guerras, por meio de guerras, por meio de tráfico de drogas, de agressões e de tantas outras formas. Então, o Papa Francisco foi bem severo na questão dos abusos, muito severo mesmo. Ainda valem as disposições que o Papa Francisco deixou na Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, cuja principal disposição é essa, que as dioceses, cada diocese, cada igreja particular, deve ter uma instância, um departamento para receber as denúncias de violências sexuais, de abusos sexuais cometidos contra menores por parte, especialmente, de um ministro ordenado, seja quem for, seja diácono, seja padre ou até mesmo bispo. No caso de um bispo, é algo muito mais complexo, muito mais complicado. E a pena maior contra o clérigo que cometeu abuso sexual contra menor ou vulnerável, entrando aqui incapazes, deficientes, idosos e outras pessoas, é de demissão do estado clerical. É algo muito grave. E quem acoberta, o bispo que acoberta um abuso, também incorre em penas semelhantes, como, por exemplo, a necessidade de renunciar à própria função de bispo, né, se tornar um bispo emérito, ou ainda ser tirado da função de bispo, se ele não renunciar. Então é algo muito sério, é muito delicado, com o qual a gente tem que lidar com frequência, não só na igreja, mas também nas famílias, na escola e em qualquer lugar. Nós sabemos que este tipo de situação pode acontecer nos lugares mais improváveis. Às vezes, as coisas acontecem sob o nosso nariz e a gente não percebe. Uma vez que alguém recebe a denúncia de um abuso, seja por parte de quem for, mas principalmente de um clérigo, eu, Simvaldo da Silva Júnior, presbítero, por experiência própria, recomendo o seguinte: de orientar o denunciante a procurar a polícia, a delegacia da mulher que cuida desse assunto de abusos cometidos contra menores, ou seja,
do estupro de vulneráveis. Esse é o nome do crime. É muito forte este nome, mas este é o nome porque é isso que acontece. Então, denuncia, principalmente quando na igreja local, na diocese, não existe de uma forma explícita um canal com quem onde se possa fazer a denúncia. Provavelmente, se numa diocese não existe um canal explícito, ou um WhatsApp, ou um e-mail, ou um telefone, ou alguma coisa do tipo, é um sinal, ou pode ser um sinal, de que aquela igreja particular não atendeu aquilo que o Papa Francisco exigiu através do moto próprio de 2023, ou seja, do Vos Estis Lux Mundi, ou não tem preparação nenhuma para conduzir a investigação desta espécie de crime. Então, é sempre importante, em casos assim, procurar denunciar primeiro na esfera civil. Se existe uma instância onde a diocese tem um aparato seguro para conduzir a investigação desses tipos de crimes, a própria diocese, uma vez constatado o crime, conduzirá ou fornecerá todo o material necessário para a esfera civil, para que a pessoa se responsabilize pelo crime cometido. Mas, minha gente, tomemos também um cuidado muito sério, um cuidado muito importante para não levantar falsos testemunhos, às vezes por questões de conveniência, e nem mesmo fazer falsas acusações, porque isso também é crime e pode levar alguém a destruição da própria vida. Quem destrói a própria vida, em primeiro lugar, é quem faz falsa denúncia ou levanta falso testemunho. Por outro lado, lembremos uma coisa muito importante. Em casos de abusos contra menores, isso é importante, hein? Em caso de abusos contra menores, a vítima é sempre o menor, não importa a idade que ele tenha 12, tenha 13, tenha 14, é sempre o menor a vítima. Isso é uma consciência que precisamos tomar. Às vezes parece óbvio isso que eu acabei de dizer, mas nem sempre é. Nem sempre é. A vítima é sempre o menor. Ah, mas ele se colocou em condição, ela se colocou em condição.
ele gostou, ela gostou. Ah, ele queria, não, mas nem tentou me impedir. Ah, mas já era um largadinho ou uma largadinha, vivia pela rua. Não interessa. Se cometer um crime contra o menor, a vítima é sempre o menor.